Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pare e Pense Podcast. Estamos aqui animados mais uma vez para falar sobre um assunto importantíssimo que eu sei que vai fazer bem para você e para um amigo seu ouvir. Então, como a gente sempre quer encorajar você, aquilo que te abençoa pode abençoar outros. Então, se você já está inscrito nesse canal, mande para alguém. Faça um share, faça um compartilhamento com um amigo, com uma amiga, talvez um primo, uma mãe, alguém que vem na mente aí agora. Quando você pensa, rapaz, acho que alguém poderia ser abençoado por isso também, mande para essa pessoa. E muitas vezes, passou até hoje, eu acredito que tem pessoas que falam para Mateus, não estou recebendo a notificação. Aí eu lembro, oxe. É igual a minha esposa. Porque se não clicar naquele sininho, não recebe, né? Tem que clicar no sininho, tem que clicar no sininho. Inscrever-se no canal, né, Mateus? Isso, se inscreva no canal. Se você tá no YouTube, se inscreve ali. Ou no Spotify, tem como você subscribe também. Importante. Tem vezes as pessoas não fazem isso, porque acham que, não, se inscrever só no YouTube. Não, no Spotify também. Eu não sabia do Spotify. Sim, no podcast da Apple também. Mesma coisa. Não, do da Apple eu sei. No da Apple eu sou inscrito em alguns podcasts, mas eu não sabia que o Spotify também fazia, tá vendo? Aprendi algo novo junto com vocês hoje. Aí, ó. Lá eles usam muitas vezes a linguagem do follow. Você segue o podcast. No Spotify. No Spotify. Mas funciona igualzinho o do YouTube e do Apple Podcast. Você recebe a notificação também. Que legal. Então vamos falar hoje sobre um assunto que eu sei que pode fazer diferença na sua vida. Nós temos visto quanto isso tem sido bom para nossa comunidade, para você que faz parte da mesa aqui com a gente, falar sobre assuntos que a gente tem falado nesses últimos episódios. Por exemplo, a gente falou sobre desigrejados. Aquele podcast foi um marco pra gente. Muito legal. O quanto de pessoas que a gente ouviu falando, eu precisava ouvir isso, estou voltando para a igreja por causa disso. Sim. E então, se você não assistiu aquele, você tem que ir lá assistir, nem que for para você enviar para alguém, para você conseguir conversar com alguém que está longe da comunhão. Pode ser um instrumento de iniciar um diálogo sobre isso, exatamente, né? Exatamente. E o último que nós falamos agora foi sobre vencer o medo, o que é importantíssimo também. Falamos sobre as igrejas que ferem, né, Mateus? Sim. Como você pode identificar em uma comunidade aquelas que vão ter a tendência de ferir mais, porque nós somos feridos em qualquer lugar da vida que nós formos, né, em mais ou em menos intensidade, mas dá a você ferramentas para identificar comunidades que possam ser um pouco mais saudáveis, para que você viva com menos, para que você comungue com esses irmãos com menos ferida. O que é muito importante. A comunhão é essencial. A gente vê isso na vida do Senhor Jesus. Ele é nosso exemplo maior. Ele seria a única pessoa que poderia ser sozinho, o cristão isolado. Autossuficiente, né? Autossuficiente, mas ele nos deixou um exemplo. Ele mesmo já chamou irmãos para segui-lo, uns discípulos para caminhar com ele, irmão para chorar junto, para compartilhar da mesa junto, compartilhar da palavra junto, fazer milagres juntos. Chorar e se alegrar juntos. Então, essa é uma introdução já ao nosso... Pois é, mas diz aí do tema, né? Que você falou que ia falar do tema e aí nós começamos a falar de outras coisas. Esse é o nosso tema de hoje. Olha o tema do nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre emoções negativas que muitas vezes nos impedem ou nos tiram da comunhão. Ou prejudicam a comunhão também, né, Mateus? Estragam a comunhão, E nós vamos falar sobre 3 específicas. A quarta talvez vai ser um bônus aqui no final. Eu acho que a quarta, ela vai se encaixar junto com as outras 3, né? Porque as outras 3, elas não existem só, elas coexistem com outras emoções, com outros sentimentos também. Sim. Pastor, e o senhor cuida de pessoas há tanto tempo, o senhor que tem um background de família, de psicologia, de terapia. O senhor, para mim, é um dos melhores terapeutas que eu já vi. Mateus, e eu queria que o senhor falasse um pouco conosco sobre isso, ajudando uma pessoa que... Isso é importante a gente entender que é algo que nós todos passamos por isso. Sim. Todos nós temos momentos de emoções negativas em comunidade. Sim. Isso está em todos nós. Mas alguns de nós tratam elas bem e outros ruim. Sim. Então, nos ajuda a entender um pouquinho de como identificar e como Mateus, melhor resolvê-las. Esse assunto, eu acho que ele é tão importante porque
Quando a gente fala de comunidade, o pessoal pensa logo em muita gente, um ajuntamento maior. E é normal. Mas você e a Nerali é uma comunidade. Eu e a Ana somos uma comunidade. Você e seus amigos são uma comunidade. Eu e os meus amigos somos uma comunidade. A nossa comunidade de fé, a igreja, é uma comunidade. E nestas comunidades, nessa convivência, seja ela num número pequeno ou maior de pessoas, a gente fere um ao outro e a gente promove e provoca emoções e sentimentos nas pessoas com quem nós convivemos. Quer ver um caso muito típico? A esposa, por exemplo, sai um dia, vai num cabeleireiro, aí ela decide ou colocar uma tinta diferente no cabelo, uma cor diferente, ou ela decide fazer um corte diferente do cabelo. E ela, na cabeça, ela espera assim, ao chegar em casa, meu marido vai notar e meu marido vai elogiar, porque não basta só notar, tem que elogiar. Falar, meu bem, ficou bonito, meu bem, ficou bom, acho que você rejuvenesceu, acho que você, né, seja lá o que for, tem que falar. Mas ela chegou em casa e por alguma razão o cara não falou nada. Às vezes ele não notou, às vezes ele estava ocupado com outras coisas e tudo. Ao invés da mulher, geralmente, né, gente? Nós estamos falando assim de uma forma muito, muito en passant, só para você poder entender. Que geralmente a mulher, ao invés dela pensar assim, poxa, meu marido tá com muita coisa na cabeça, o dia deve ter sido tenso, ele tá lidando com situações difíceis no trabalho, na nossa casa, ou ele estava, sei lá, concentrado assistindo um jogo, né? Concentrado fazendo alguma coisa, ele não percebeu. Logo ela pensa assim, ele não me percebe. Se ele não me percebe, eu não promovo esse desejo de ser percebida. Então ela começa a não se achar bonita, por exemplo, atraente, importante. Você já deve ter vivido isso no seu casamento, mesmo a curto tempo de casado. Bom, então veja, uma atitude gerou um sentimento. Como que essa mulher, e eu estou usando um exemplo bem simples para a gente poder aprofundar um pouco, como que essa mulher lida com esse sentimento vai determinar o andamento daquele dia, daquela semana, ou talvez vai determinar se esse casal tem uma harmonia ou se eles brigam. Né? Eu ia falar um exemplo que prático que aconteceu na minha vida também, é que muitas vezes eu sou muito introvertido. Então tem vezes que eu percebo algo, mas eu quero make a big deal. Mas eu vou falar depois. Então eu penso assim, não, eu vou salvar isso para uma hora certa, quando eu tiver mais tempo. Não na hora que eu cheguei em casa e notei. Depois, quando eu sentar... O seu telefone tá vibrando. Tá aqui. Mas tem vezes que é assim... Porque eu sou assim, eu quero pensar, eu quero raciocinar, eu quero planejar, para depois eu fazer algo. Mas para Nerali, isso pode soar como esquecimento. Exatamente. Ou não percepção. Tá vendo? O relacionamento é uma das coisas mais complexas que existe. Porque no seu coração, você está pensando de uma forma positiva. Né? Eu quero fazer, mas eu quero dar a importância devida a isso. Eu quero, vamos supor, se for para a Nerali, eu quero que ela se sinta valorizada, eu quero que ela veja o quão foi bom. Mas como o planejamento demora um tempinho, para ela você não percebeu, para ela você não notou, e ela vai interpretar de uma forma totalmente oposta. Agora veja, só vocês dois, tá dando essa complicação toda, né? Ou só eu e a Ana, ou o Roberto, a esposa dele, quem for. Agora, imagina quando a gente põe no pacote, Matheus, na equação, 30, 40, 50 pessoas, 100. E pessoas que estão vivendo situações no dia a dia que a gente não tem ideia. Tem gente sofrendo, tem gente que está lidando com lutas familiares enormes, tem pessoas que estão lutando contra um diagnóstico médico, tem pessoas que estão preocupadas com seus pais envelhecendo, com alguém que está morrendo, com um amigo que perdeu, um casamento que não está dando certo, uma orientação na vida que não vem, a pessoa está vivendo sem saber se vai para cá ou para colar, o que que faz na vida. Põe todas essas pessoas juntas, a receita é uma só, vai ter problemas. Vai ter problema. Então pensa, assim como nós citamos esses casos simples, a pessoa chega numa igreja, passa por alguém e a pessoa não fala oi, não dá um sorriso, não diz bom dia, ou não fala assim, que legal, sua roupa, seu cabelo, isso, aquilo. Gera na pessoa os mesmos sentimentos que nós lidamos aqui. Né? Sem contar
que hoje, e você levantou uma palavra aí que eu acho importantíssima, nós somos bombardeados com comparação. Sim, né? sim. Porque a performance, eu acho que é a palavra que mais faz parte da vida de todo mundo hoje, ainda que a pessoa não perceba. Eu vou te explicar. A performance, por exemplo, a pessoa coloca um post no Facebook, não importa se ela tem 300 amigos lá ou se ela tem 15 mil. O que ela quer? Ela quer ficar olhando para aquele post, ver os likes, ver os comentários e, acima de tudo, que os comentários são positivos, Sim. que são impulsionadores, que são incentivadores. Se alguém colocar assim, isso aí que você está fazendo é uma besteira, a pessoa já vai lá para baixo. Então, a performance, ela está motivando praticamente tudo que a gente faz. Na nossa classe pastoral, é, assim, imenso o mal que ela está fazendo. Porque pastores se comparam pelo número de pessoas que eles têm como seguidores em redes sociais, por quanto uma mensagem dele é ouvida ou não, por quanto que as pessoas o aplaudem ou não, por quantas pessoas voltam a ele para dizer, nossa, você é muito bom, sua mensagem foi muito boa. É tudo performance. O problema da performance é que ela pode, porque performar bem é importante. Sim, sim. Um cozinheiro num restaurante quer performar bem, um gerente num banco quer ter uma boa performance, um trabalhador braçal, um professor, a gente como pastor, a mesma coisa. Só que quando a performance nos domina, nós começamos a ser subjugados pela performance. Então, o que determina o que nós fazemos, falamos, a maneira que nos vestimos, como tratamos as pessoas, é o quão performático isso será. E com o tempo, isso nos transforma em pessoas fakes, falsas. Sim, sim. Falsas. Nós não somos mais autênticos. Porque às vezes eu vou vestir uma roupa que eu nem queria muito estar usando, mas é a que faz com que essa transmissão aqui fique legal, por exemplo. Né? E é claro, os meninos orientam, às vezes tem roupas com muito detalhe que não vai ficar legal. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, de você ir perdendo pouco a pouco aquilo que faz o Mateus ser o Mateus, o Manuel ser o Manuel, né? Então, nesse mundo da igreja, que é o nosso mundo, queridos, eu e o Mateus estamos aqui falando para vocês como quem vive a vida de uma comunidade, como quem se relaciona com pessoas todos os dias, como quem prega, como quem visita, como quem convive, né? Tem sentimentos, e eu levantei os 3 que eu te falei, que foi a ira, a inveja e o poder, porque eu acho que esses 3 causam a grande maioria dos nossos problemas. Agora, onde entra a comparação? A ira pode vir por comparação. A inveja certamente vem por comparação. E o poder também. Então, a comparação é como se fosse um mecanismo que faz com que esses outros sentimentos aflorem. Por exemplo, vamos citar aqui a questão do poder. Uma pessoa está em uma comunidade, aí ele começa a se comparar com alguém. E aí, no fundo da mente dele, ele pergunta, por que ele e não eu? Quando ele faz essa pergunta, se essa pergunta não for bem respondida, se ela não for respondida à luz das Escrituras Sagradas, Mateus, sabe, na influência do Espírito de Deus, por que ele não eu, vai fatalmente desencadear inveja e ira. Por quê? Porque ele vai iniciar uma luta pelo poder. Por que ele e não eu? Então, se essa pessoa conseguir, ela vai tentar tomar o lugar do outro. Isso por si já é inveja. Porque a gente acha que inveja é desejar a casa, o carro. Aliás, eu quero até fazer a propaganda de um livro aqui. Vale a pena demais. Tem um escritor chamado Os Guinness. E o Os Guinness escreveu um livro chamado Os 7 Pecados Capitais. Um livro grosso assim. Eu tenho 3 livros sobre os 7 Pecados Capitais. O dele é, assim, de longe, o melhor. Vale a pena a leitura. E é interessante que quando ele fala por exemplo, da inveja, que ele chama de invidia, que é do latim, ele diz que esse pecado é o pecado que gera a grande maioria dos outros pecados. Se eu não tivesse inveja, eu não ia querer ser como você. Porque inveja não é eu desejar a roupa que você tem, o carro que você tem, é mais, transcende isso. É também, não só eu desejar o que você tem, mas muito mais ter ódio de você ter algo que eu não tenho. Eu não tenho. Ou me achar menor por você ter algo que eu não tenho. Seja eloquência, seja beleza, seja dinheiro,
seja a esposa. Tem gente que tem inveja do marido e da mulher alheia. Mas não é inveja assim. No fundo, ela está lutando, ou ele está lutando, com uma carência. Essa carência se manifesta assim. Ele tem, eu não tenho. Que bom que ele tem. Que legal seria se eu pudesse também ter. Não. Ele tem, eu não tenho. Ele é melhor que eu, ela é melhor que eu sou desfavorecido, desfavorecida. Isso vai juntando uma série de sentimentos altamente destrutivos. Sim, e eu vejo que muitas vezes isso, pastor, é um ciclo viciante. Porque você começa a comparar e a sua vida nunca está boa. A do outro é sempre melhor. Sim. Você está contente com a sua até você ver a do outro. A sua casa está boa até você ver a do outro. A sua igreja é boa até você comparar com a do outro. O seu pastor é bom até você comparar com o do outro. E isso tem destruído a gente emocionalmente. Sim. A gente, como o senhor mencionou, a gente posta coisas na internet hoje em dia e a gente postou porque achou que é bacana. Mas aí a gente quer ouvir a opinião das outras pessoas para aí a gente fazendo a nossa opinião de novo. Na verdade, você quer a afirmação dos outros. Pois é. E eu creio que isso, para mim, assim, primeiro de tudo, isso é uma ofensa até a Deus. Porque, não, se ele me deu essa família, se ele me deu esse tipo de cabelo, por exemplo, ou esse tipo de corpo, isso é algo que eu lutei por muitos anos, porque eu sempre fui muito magro, eu não conseguia ganhar peso. E na minha adolescência, por exemplo... Aí você vê, e o gordinho tá super chateado porque ganhou mais, pois né? Hoje, com quase 30 anos de idade, eu olho pra trás e fico, que bobeira. Hoje eu sou grato que eu posso comer de muito, né? Muito mais. Né, e come. Comum. E pessoas estão tentando perder e eu tô ok, comendo de tudo, mas havia uma época na minha adolescência que eu não deixava mostrar meu braço. Por causa de uma ferida. E tudo por comparação aos outros meninos. Por comparação. E aí, o que o senhor falou, eu acho muito importante, porque cada pessoa vem com um package. Cada pessoa vem com uma bagagem. E a gente não sabe o que a outra tá passando. Já vi muitas vezes na igreja, de um irmão fazer um comentário e eu saber do que a pessoa tá passando e eu sei que o cara não sabia. Isso. Aí a pessoa, mas que vai dar ruim. Vai. E talvez a pessoa não vai nem falar, mas a pessoa vai sofrer. Porque alguém fez uma brincadeira, mas a brincadeira mexeu numa ferida. Vai reforçar uma situação que a pessoa está vivendo de dor, de tristeza, enfim, né? Isso pode causar ira. Muitas pessoas se separam nas comunidades de fé, e isso é um ponto que, se eu pudesse, eu falaria dele em todo podcast nosso. Vai parecer assim, estranho o que eu vou falar, sendo eu um pastor. A grande maioria das pessoas não saem de uma comunidade cristã pelo que valeria a pena ter saído. Elas saem pelo que não vale a pena ter saído. Vou explicar. Eu conheço gente que está perto de líderes corruptos, mas não saem. Promíscuos, mas não saem. Sem palavra, mas não saem. Sem admiração, porque para mim, o início de toda a desconstrução de um ministério é quando uma pessoa diz, não admiro o meu líder. Acabou. Não admiro não é porque não admiro, é porque tem algo errado. As pessoas geralmente saem de uma comunidade de fé, Matheus, porque tiveram um dos sentimentos que nós estamos tratando com os outros. Quer dizer, são capazes de passar por cima de tanta coisa mais séria, mas cedem àquilo que seria tão pequeno diante dessas outras coisas, mas é porque é pessoal. É pessoal. Por exemplo, eu e você, certamente, eu conheço e você conhece, pessoas que elas... não aceitam autoridade, por exemplo. Sim. O que é não aceitar a autoridade? O que é essa insubmissão? Porque todo lugar no mundo tem um tipo de autoridade estabelecida. Governos são autoridades estabelecidas. A polícia. Você chega no aeroporto, por exemplo, aquele pessoal que fica ali mandando você pôr a mão. O cara fala pra você, tira a sua blusa. Você tem que tirar. Você tira a blusa. Eles não estão armados, eles não estão com nada. Mas são autoridades estabelecidas. Você não tira, você não passa aqui. Você não pergunta pra eles assim, não, isso é você que quer que eu tire a blusa. Eu não sinto que eu devo tirar a blusa. Ou você tira a blusa e passa, ou você não tira a blusa e perde seu voo. Sim. Tem autoridade estabelecida nas escolas, tem professores, tem diretores, tem estabilidade. Autoridade estabelecida em todo lugar, da forma mais simples à mais complexa. Agora, nas comunidades de fé, as pessoas reagem muito negativamente à autoridade.
E há autoridades que são realmente erradas, Sim. elas se impõem pela força, pela ira, são déspotas, são abusadores, mas tem autoridade, e tem uma hierarquia, tem uma constituição, não é a casa da tia que todo mundo manda, tem uma... Entende? Sim. Então, por que essas pessoas têm dificuldade em aceitar que no ambiente da fé, da igreja, também tenha essa autoridade? Porque, no fundo, elas queriam ser autoridade. Isso é tão destruidor. Tão destruidor. Eu acho que isso é um pouco de falta de fé na soberania de Deus. Porque a gente tem que crer, não... O Senhor me colocou nessa comunidade. Ele estabeleceu esses líderes. O Senhor Jesus, ele é o Senhor da igreja. Inclusive de comunidades locais. É Ele que coloca, é Ele que tira. E a gente tem que entender isso. O Senhor é autoridade na minha vida. E o Senhor está liderando essa igreja. Eu concordo com tudo. Não, tem coisa... Mas eu vou crer primeiro no meu Senhor, que está direcionando a vida do meu pastor. E é isso, é para cá que a gente está indo. E, Mateus, tem uma coisa. A gente não concordar com o outro não é problema. A gente vê coisas diferentes na vida. Mas nós estamos falando de uma orientação administrativa. Nós não estamos falando de caráter, nós não estamos falando de vida, nós não estamos falando de integridade. Por isso que eu estou dizendo para você, as pessoas, elas engolem um camelo e coam um mosquito. Entende? Sim. Agora, veja, quando a gente fala esse negócio da dificuldade de submissão à autoridade, quando a gente fala sobre essa coisa, por exemplo, a equipe de música, né? Eu não sou músico, não canto, mas toda a vida convivi com isso, sendo pastor ou mesmo quando eu não era, eu vi o quanto esse lugar da igreja gerava atrito. Você sempre tocou, cantou, você deve ter percebido isso também. Sim. Por quê? Porque dá evidência. Então, se dá evidência, me destaca. E se me destaca, alguém que me torna... Alguém que tenta obscurecer o meu destaque, eu devo me livrar dessa pessoa ou criar um sentimento ruim. Entende? Então, agora, quando isso gera a ira, veja, a gente ter ira não é pecado. Verdade. Não é pecado. Você está andando aqui na rua, você vê um homem espancando um menino ali, ó. Que sentimento é aquele? Você tem que estar morto para você não sentir nada. Você deve sentir isso. Deve, porque você está vendo que não é como deveria ser. Você vê uma pessoa espancando um animal. Né? Você vê uma pessoa, um mendigo, na rua e gente fazendo chacota dele. Ou, enfim, você vê uma criança de rua pedindo esmola. Você fala assim, não era para ser desse jeito, não era. Esse sentimento de inconformidade pode ser a ira. Sim. Mas olha, tem um texto em Efésios que eu acho muito interessante. E eu, nessa versão aqui, eu acho... Porque lá, na nossa versão tradicional, diz assim, irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a sua ira. Mas veja o que diz aqui. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Então o problema não é a gente irar. O problema é deixar a ira nos controlar. Determinar como é que eu reajo, determinar como é que eu te trato, determinar como é que eu me porto diante daquilo que está me causando desconforto. E aí Paulo vai mais longe. Ele diz assim, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Isso. Ou seja, tira esse sentimento. Aí eu estava olhando esse texto num contexto maior. Olha que coisa interessante. Antes, Paulo disse assim para Timóteo, ensinar na igreja em Éfeso, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Ou seja, sem Cristo, tá certo. A ira vinha, a gente abraçava essa ira, explodia, né? Modo velho de viver em Cristo deve ser diferente. Aí ele continua dizendo assim, esse modo velho de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Ou seja, é possível. Sim. Por quê? Porque aí Paulo diz assim para Timóteo, e revistam-se da sua nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza em Cristo, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo. Nós somos todo mundo do mesmo corpo, Paulo está dizendo. E aí, então, ele diz, e não permitam que a ira vos domine e tal, porque aí ele fala, né, pois ela cria oportunidades ao diabo, versículo 27 do capítulo 4.
E a ira separa amigos, Yeah. destrói ambientes, porque a ira ela não se manifesta de forma branda. A ira sempre é explosiva. A ira não é um sentimento silencioso. Pastor, e como é que a gente consegue diagnosticar uma ira no começo, para ela não chegar ao ponto de explodir? Ou como é que a gente pode perceber assim, pastor, eu acho que eu tô agindo baseado na minha ira e não pelo Espírito? Como que... Mateus, eu acho que a forma mais correta da gente analisar isso é o seguinte: todas as vezes que nós temos um sentimento como esse, um sentimento de inconformidade, um sentimento de indignação, como que ele se concretiza em nós? Por exemplo, citando os exemplos que nós falamos, ou vamos trazer para a realidade, um irmão na igreja fez algo que a gente diz assim, tá errado. Tá errado. E está errado. Eu não estou dizendo que é a nossa opinião. Está errado. O que isso gera em mim? Aí é que nós temos a capacidade de discernir entre a ira e os seus desdobramentos, ou dizer, não, fiquei irado, mas eu vou lidar com esse sentimento à luz da nova natureza que eu tenho. Isso. Na velha natureza eu iria lá, eu iria gritar, eu iria, sei lá, brigar com essa pessoa, eu iria fazer uma bagunça qualquer. Não. A ira é a mesma. Sim. Mas como que eu lido com ela é que determina se eu realmente fui revestido de uma nova natureza. Portanto, e é isso que eu acho interessante que o Os Guinness fala no livro, é que a gente tentar amordaçar esses sentimentos com a força humana é impossível. Por isso que o livro que o senhor mencionou, né, em Efésios, é muito claro. Ele está falando sobre um revestimento novo, é isso aí. Pensamento novo, natureza nova. Você não escolhe nascer de novo. Ele, é o que é dado. Deixem que o Espírito renove. Exatamente. Portanto, porque é o seguinte, Mateus, sempre, e você vai viver isso, eu já vivi, vou viver, todos nós vamos viver isso em igreja. Você vai encontrar pessoas melhor que você em alguma área da vida. Sim. Sempre tem, né? E aí, quando você diz assim, a pessoa é melhor que eu, o que isso gera em você? Isso gera em você um sentimento de dizer, então eu não presto? Né? Isso gera em você um sentimento de dizer assim, vão querer mais ele do que eu? O que isso gera em você? O que gera em você quando você vê uma pessoa ser aplaudida? E você pensa assim, eu queria um pouco desse aplauso, ou eu merecia um pouco desse aplauso, ou eu nunca tive esse aplauso. Tudo isso aí está no primeiro degrau. O ponto é como, influenciado por quê, que nós vamos passar para o segundo degrau. E como vamos passar para esse segundo degrau determina se esses sentimentos são demoníacos, se eles são da nossa natureza pecaminosa ou se eles são controlados por Cristo. Por exemplo, aplaudiram o outro. Primeira coisa que vem em mim, aí eu encontro a minha identidade em Cristo, o meu valor em Cristo, e isso me dá a habilidade de alegrar-me com quem recebeu o aplauso quando eu não. Isso, de celebrar o aplauso do outro. Do outro. De aplaudir junto. De falar, não, é isso aí mesmo. Eu acho que a gente passa muito por isso, por exemplo, quando a gente traz um amigo para pregar. O senhor passou por isso agora? Sim. E tem vezes que a gente fala, nossa, eu preguei uma mensagem quase que idêntica, ninguém falou nada para mim. Sim. Aí um amigo vem, prega e todo mundo, nossa, que mensagem, que maravilha. A gente tem que alegrar com o cara. Não, deixa eu te contar uma coisa. Aqui na igreja, nessa igreja chamada New Life Church, eu prego desde que a igreja começou. Sim. Essa igreja tinha uns 15 anos, mais ou menos, 14, sei lá. Tinha uma pessoa aqui que estava há 12. Naquela época, há 12. Hoje, então, ela já está aqui há quase 20. 19. 12 anos de idade. 12 anos de igreja. Eu pregando praticamente todo domingo. Um dia veio um amigo meu pregar aqui. E ao meu lado, depois da pregação, ela foi e falou assim para ele, foi uma pregação sua que mudou minha vida. E você vai ouvir isso. Agora, ponto. Excelente exemplo. Sim. Como é que eu, Manuel, que ouvi isso, vou passar para o segundo degrau? Isso determina se esse sentimento é destrutivo ou se esse sentimento está debaixo da luz de Deus, do revestimento do Espírito, na compreensão da minha natureza. Porque as pessoas que tentam ser cristãos melhores,
eles acham que eles têm que erradicar o sentimento. Não tem como, Marcos. Não tem como erradicar o desejo de poder. Não tem. Tá em mim, tá em você. Nenhum de nós nasceu pra falar assim, meu desejo é ser miserável. Não. Todo dia eu torço para que cada vez eu vá mais para baixo. Não, você quer crescer. Você quer ter relevância. Você quer ter poder. Sim. Até aí tá tudo certo. Mas, por exemplo, o que diferencia, então, um pastor ou um membro de igreja, ou um pai, ou uma mãe, ou um menino, que usa de uma instrumentalidade errada para ter o poder e daquele que não? É exatamente o que nós estamos falando. Então, por exemplo, eu tenho desejo de ter poder, mas eu não estou disposto a negociar valores, eu não estou disposto a vender como diz o ditado, vender minha alma. Eu não estou disposto a envergonhar minha comunidade, eu não estou disposto a envergonhar meus amigos, eu não estou disposto a envergonhar meus filhos, minha esposa. Por quê? O sentimento está lá. Mas quando eu passo para o segundo degrau, é essa nova natureza que foi renovada pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. A mesma coisa com a ira. Eu tenho ira. Eu me iro. E eu irei me irar enquanto eu estiver vivo. Como é que eu passo para o segundo degrau? É o que vai determinar. Eu passo por isso, esse exemplo do pastor, por exemplo, né? Comecei a ensinar para os meninos e falar isso para pastores e amigos meus também. Cara, tem que dar glória a Deus que a irmã foi transformada. Você tem que mudar o foco. O foco não é que não foi a sua mensagem, o foco é a pessoa. Por que a gente quer o poder? Tem que fazer uma análise no coração. Por que Deus vai te levantar se você vai se tornar um ídolo na vida de pessoas? E essa pessoa que falou, tô só levantando como exemplo, talvez ela queria me ferir mesmo. Talvez, sim. E tá tudo certo. É a compreensão que ela tem, é a percepção que ela tem. Eu gostaria que fosse assim? Não. Claro. Mas como é que eu vou... Agora, eu vou me achar o pior pregador do mundo, ou vou achar que eu não tenho relevância pastoral por causa disso? Não, eu vou entender meu chamado, eu vou entender que a relevância não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo na vida das pessoas, eu vou entender que um é o que semeia, um é o que rega, um é o que colhe. E o foco é a pessoa. É a semente da fruta e pronto, tá tudo certo. É isso aí, exatamente isso. Mas quando nós não temos isso bem sedimentado, Mateus, bem compreendido, vai gerar muita dor, vai gerar muito problema. Agora, você que lida com adolescentes e jovens, isso pode ser ainda mais intenso. Sim. Porque essa faixa etária está buscando... Todos nós buscamos relevância, significância, enfim. Mas essa classe está buscando no momento em que elas estão menos preparadas, mais vulneráveis e mais bombardeadas. Né? E não tão, para mim é o que o senhor mais falou, não estão preparados. Não estão preparados, mas estão tendo as mesmas ferramentas que um adulto. Sim. E pai e mãe dá isso para um menino de 11, 12 anos. E não coloca, não ensina o menino a cuidar, não ensina como isso pode ser tão... Tem pais que não tem isso aqui under control, mas esperam um menino ter. Não, eles precisam eles mesmos entender. Sabem lidar e querem que os meninos lidem. É um dos problemas que eu mais tenho com pais de adolescentes. Que eles estão dando uma arma na mão do filho e não espera que o filho se fira e venha ferir outros. Não, ele vai se ferir, ele vai machucar se você não ensinar ele. Então eu acho que um episódio como esse, por exemplo, é importantíssimo para um pai ouvir, para ele fazer um raio-x da sua própria alma e saber como é que eu posso ensinar o meu filho agora. Você sabe por quê? Esse pai, ele entra no carro, saindo da igreja, o comentário que ele faz, da ira que ele sentiu, da inveja que ele sentiu, ele não dá esse nome. Sim. Mas o comentário que ele faz vai ter ressonância com o que aquele menino, aquela menina estão vivendo. Muito. E aí eles vão associar que a reação correta é essa. Muito. Né? Por exemplo, eu não tenho TikTok, não sei nem fazer um TikTok, não sei nem como que funciona. Sim. Mas, por exemplo, aquela época, há 2 anos e meio atrás, quando aqui na nossa cidade, pelo menos, né, creio que nos outros lugares também, começou assim. Você reparou que teve uma época por volta de 2019, início de 2020,
que teve um acréscimo acelerado no número de crianças se automutilando. Sim. Não é? Sim, Eu comecei a ler mais a respeito disso e tentar entender o porquê. O que aconteceu? Uhum. Parece assim que abriu a porteira, soltou Sim. tudo de uma vez. Sim. Por quê? Porque muitos adolescentes, inclusive influenciados por TikTok, que eram lançados, começaram a se perceber diferente a ser, por exemplo, naquela época saiu muitos TikToks que eram meninas que mostravam a sua beleza, Sim. seja do corpo ou do rosto, e aí as que não encontravam essa relevância começavam a dizer o seguinte, então eu é que não tenho esse lugar, não, ninguém vai me notar, eu vou ficar... E aí começaram a se automutilar, cortar os braços, aquelas coisas assim, né, como nós vimos muito. Então esse momento aí é um momento muito perigoso. Os pais deveriam não só, como você diz com muita sabedoria, ser exemplos, os filhos virem como que os pais reagem a uma situação de ira. Sim. Não, sim, meu pai viu algo que ele ficou irado, mas ele reagiu dessa maneira. Minha mãe viu algo que deixou ela para baixo. Ela teve, às vezes a criança não vai nem saber, ela teve inveja, mas ela reagiu assim, olha, dessa maneira. E pastor, como você mencionou o TikTok, né? Para mim um dos maiores problemas do TikTok é que você pode ter 3 seguidores e mesmo assim você ter milhares ou até milhões de views. Alguém me disse isso, o Pedro me disse isso, eu não entendi como, porque para mim, eu estou acostumado com Instagram, com Facebook, suas visualizações são diretamente relacionadas ao número de seguidores que você tem. Sim, né? O TikTok não. O TikTok ele não funciona assim. Ele funciona através de uma página, é o algoritmo meio que random. Então, assim, o seu vídeo é sobre isso. Aí eles começam a postar, você posta o seu vídeo. Aí, dos seus 3 seguidores, eles mandam para eles. Ou para pessoas que seguem pessoas igual você. Se eles interagirem com o seu vídeo e gostarem, aí eles abrem para mais 10. Se esses 10 for uma porcentagem boa dos 10 que viram, gostaram, eles abrem para mais um tanto. Eles abrem e aí vai abrindo. Então, dos seus 3 seguidores, pode virar 3 mil, 30 mil, 300 mil. Então, você vê... como nós vimos na pandemia, né? Uma pessoa que contraía o vírus, a projeção não era assim, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2, mas era assim, 1 mais 1 poderia ser 5, por exemplo, porque esse segundo já passou para outros. Sim. Aí o problema, você coloca isso na mão de um menino de 12, 13 anos. Aí ele vê um amigo que ficou viral, que teve 100 mil views num vídeo. E ele teve 100. 100 mil e 100 é muito diferente. Aí o que ele começa a falar? Eu não sou bonito. Eu não sou importante. Tá vendo? Eu sou inadequado. Eu não sou bom o suficiente. Aí você linka com o Netflix, por exemplo. Em 2019 você mencionou. Para mim, uma das coisas que influenciou muito isso também, essa de cortar, né? Se ferir. Se ferir. E até mesmo do suicídio nos adolescentes e jovens. Foi o fato de que saiu... As pessoas ficaram em casa muito mais, né? O ano de 2020. E em 2019 eles tinham lançado aquele 13 Reasons Why. Né? E é outra coisa, que os pais que colocam Netflix na casa ou no computador ou na televisão, mas não filtra, não tem noção do que o filho está assistindo. Tem uma série que saiu agora não, ano passado, já tá na 2ª ou 3ª temporada. Chama Sex Education, educação sexual. Agora, pense comigo, você vai deixar o seu filho ser educado sexualmente pelo Netflix? Num conceito que você nem sabe o que é de primeiro, o que eles vão ensinar, né? Aí você coloca isso na mão de um menino de 12 anos. Você tá pedindo para um desastre. Não tem uma conceituação totalmente errada da vida no aspecto, no âmbito da sexualidade, né, Matheus? Sim, e isso aí causa ira contra si mesmo. Muitas vezes isso causa ira até contra Deus. Porque ele não tem maturidade espiritual. Ele não tem maturidade de falar, não, mas Deus me fez assim. Isso. E Deus me criou de uma forma, com um gosto diferente. Ele me criou com um corpo do meu jeito, e que eu vou ser aceito, que eu vou ser até mesmo liked
que sou Sim, pelas pessoas sim, certas. sim. Mas não, como ele tá num environment onde o amigo consegue ficar com 100 mil e ele só com 100, ele acha que ele é menos. É. Ele vive dessa vida social. Então, voltando para a comunidade cristã, Mateus, o que acontece? Existe uma retroalimentação. Por exemplo, a pessoa vem ao culto, vem a um encontro, ela está influenciada por aquele sentimento, esse ambiente serve para retroalimentar o sentimento dela. Então ela vem, muitas pessoas me perguntam assim, por que alguém frequenta a igreja tanto tempo e não cresce? Será que a pessoa não se converteu? Bom, não me cabe julgar se a pessoa converteu ou não. Sim. Mas a Bíblia diz que a árvore, ela vai crescendo, ela tem flores, ela dá fruto. Sim. Se ela não dá fruto, tem algo errado com essa árvore. Ela não deixa de ser árvore, mas tem algo errado com ela. Então a conversão não é diferente. Quem se converte a Jesus de Nazaré, não quem se converte a uma igreja, a um conceito, a uma coisa assim, a um grupo. Quem se converte a Jesus de Nazaré tem um processo natural de crescimento, maturidade e de produção de bons frutos. Sim. Então essa pessoa, ela vem, o que acontece? Ela fica pior. Porque cada vez que ela vem e vê o objeto da sua ira e vê o objeto do seu desejo de poder ou da sua inveja, ela se retroalimenta. Agora, o que a pessoa faz? Ela fala assim, então eu já sei como que eu resolvo o problema. Eu vou sair desse lugar e vou para um outro. Porque aí eu não vejo a pessoa que está me causando isso. Só que ela não vê a pessoa, mas o sentimento é o mesmo. Ela vai ver outra pessoa. Ela vai ver outra situação, ela vai ter inveja de alguém, de um lugar, de uma posição, porque o problema não está no ambiente. Todo ambiente tem problema, mas para isso que nós estamos falando, o problema não está no ambiente, o problema está na pessoa. E a pessoa tem que ver isso. É difícil dela ver, Mateus. E, pastor, eu creio que falta muito na nossa geração da igreja hoje em dia, a oração de Davi, Senhor, examina o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e mostra, trata, me ajuda a ser curado, eu não quero ser assim. Me põe no caminho correto, né? Pois é, então assim, eu acho que falta Mateus 6,6, fechar o quarto, fecha a porta, vai encontrar com seu pai e fala, Senhor, eu tô aqui, não vou pedir nada, não vou pedir bênção, eu preciso de um toque do Senhor, preciso que o Senhor cure a minha vida. Tem pessoas com 20, 10 anos de igreja, como o senhor falou, não tem fruto, não parece com Jesus. Ainda tem agora, essa ira, essa inveja, tudo. Agora veja aqui, olha como que eu estou falando que o ambiente retroalimenta. O que nós consideramos uma pessoa bem-sucedida hoje, uma pessoa mais proeminente numa comunidade de fé? Assim, é bem complicado a gente falar isso, mas eu espero que as pessoas tenham maturidade para ouvir. A gente considera a pessoa bem-sucedida no ambiente da fé quem despontou. Não quem é mais piedoso. Não quem tem um tempo de comunhão mais profunda necessariamente com Deus. Porque, novamente, vamos voltar. O que influencia essa época nossa é a performance. O quarto em secreto não dá performance. Não tem post, você não está fazendo story, ninguém está vendo, tá só você e Deus lá dentro daquele quarto. Entendeu? Sim. Agora, a proeminência, ela é notada no ambiente e e a grande maioria está, mesmo que silenciosa, em busca dessa proeminência. Esses sentimentos nunca são tratados e aí tá aí os problemas que nós temos. Por exemplo, vocês têm ali hoje eu vi que vocês vão ter um jantar, tá bonito ali, o lugar e tal, enfim. Né? Não vou falar nem a data, porque às vezes isso aqui é ouvido depois, muitos anos depois, e não perde o significado para a pessoa. Mas vamos supor que alguém saiba que vocês estão tendo isso aqui e não vai participar. Se tem, vamos pensar, a festa é para uma razão, para um motivo. Ok. Se eu não estou nesse motivo, eu não deveria nem esperar que eu fosse na festa, porque a festa tem um motivo. Mas por que eu não posso pensar assim, poxa, eu achei tão bacana esse negócio que eu vou trabalhar para que no ano que vem eu esteja nesse motivo, por exemplo. Né?
eu vou me envolver para que o ano que vem... Não, o que eu faço? Ah lá, ó, tá vendo? Não se preocupam com a gente, tá fazendo é com ele, só quer isso, só traz a sua patota. Não é assim que a gente reage? Infelizmente. E é por isso que as pessoas buscam saúde para as igrejas através de mecanismos que são importantes. Não, vamos lá, vamos fazer uma campanha, vamos orar porque Deus vai mudar essa situação. Deus quer mudar a situação, mas Deus muda pessoas. Ele muda a situação através da mudança de pessoas. Sim, porque se ele mudar a situação sem mudar as pessoas, nós vamos bagunçar a situação de novo. Exatamente. Nós vamos estragar tudo de novo. Então ele muda as pessoas que, em contrapartida, mudam as situações. E a forma mais clássica e clara que eu acho que eu posso colocar isso é a pessoa dizer assim, não, aqui tem isso, tem essa pessoa, tem isso que me fere nessa área da ira, da inveja ou do poder, então eu vou para um outro lugar onde não tem. Aí ele vai para um outro lugar e ele consegue uma posição de poder. Isso faz mais mal para ele do que ele está imaginando. Porque ele está galgando degrau de liderança, de poder, sem ter o coração de servo. Curado. Tratado. Pastor, o senhor mencionou esse jantar que a gente vai ter aqui hoje. Meu coração encheu de tanta alegria. Quando eu cheguei aqui e vi o quanto as meninas vieram aqui mais cedo, decoraram tudo com tanto carinho, com tanto amor. E eu te garanto que 99% da igreja não tem noção quem são essas meninas. Isso. E elas não estão nem aí. É isso aí. Elas não estão preocupadas. Não, e você quer ver uma coisa? Eu conversei com alguém ontem sobre isso aqui. Aí perguntei a pessoa assim, você vai? A pessoa falou assim pra mim, olha, eu não faço parte do grupo que vai estar lá sentado, mas eu vou para poder ajudar também, para fazer alguma coisa. Olha que coisa linda. É para alguém para além de mim, mas eu vou estar lá para poder dar a minha contribuição. Quando a gente começa a encontrar isso, Mateus, nós começamos a encontrar a saúde que uma comunidade de fé precisa ter. Né? É quando o anonimato nos dá tanto prazer quanto a visibilidade. É quando o sair à noite, fechar a porta, apagar a luz, não ter ninguém ali e você ir embora, dá tanta satisfação quando você chega num lugar e todo mundo te aplaude. Aí nós começamos a entender que esse ambiente está curando, está transformando, está mudando pessoas. A minha recomendação para você que nos acompanha, para você que ouve o que a gente fala, e principalmente nessa época que nós estamos tratando desses sentimentos, falamos dos desigrejados. A maioria dos desigrejados, Mateus, eles estão desigrejados por uma ferida que muitas vezes não foi tratada. E eles estão feridos por feridas que não tem nada a ver necessariamente com a pessoa de lá, tem a ver com a reação deles. Talvez, se estivessem com o coração em ordem, teriam reagido a isso de forma diferente e estariam em alguma comunidade de fé. Talvez não naquela, mas numa outra. Né? Nós falamos de igrejas que ferem. Quando a gente diz igreja que fere, não pensa no prédio com uma agulha, com uma faca ferindo alguém, não. Igrejas, comunidades, relacionamentos, gente que se dá com gente que fere. Né? A gente pensa geralmente na instituição. Não. Sou eu, é você, são as pessoas que compõem. Por isso, nós estamos batendo tanto nesse mesmo assunto, nessa mesma direção, porque isso aqui pode trazer transformação, isso aqui pode trazer saúde, isso pode fazer com que as pessoas entendam que os seus sentimentos são naturais, porque são frutos de uma natureza caída, pecaminosa, mas que o Espírito de Deus veio nos dar o poder de reagir a elas de forma que inclusive honra e agrada a Deus. A partir da ira, nós produzimos uma atitude que honra e que glorifica a Deus. A partir da inveja que eu senti, eu tenho uma atitude que honra e que glorifica a Deus, porque, como o texto diz, não pequem ao permitir o seu controle, o controle da ira, o controle do desejo de poder, o controle da inveja, né? E aí sim, nós começamos a estabelecer saúde emocional para as pessoas. Isso, então, sim, esse é o nosso convite, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração para cada um de vocês que está ouvindo aqui conosco, que você esteja bem, que você viva o seu propósito. O Senhor Jesus, ele prometeu que aquele trabalho que ele começou em nós, ele vai completar. Vai completar. Então, se você vê, não, mas eu tenho mirado, eu
eu estou mal, eu tenho me tornado uma pessoa invejosa, eu tenho me tornado uma pessoa que está lutando pelo poder. Meu irmão, há esperança para você. Há esperança. Amém. Existem passos Amém. que você pode tomar, não só na forma prática, na física, na pessoal, mas você tem que crer que o Senhor Jesus está fazendo um trabalho em você, quer fazer. Muitas vezes eu fico pensando assim, tem hora que a gente pede coisa para Deus e assim, mas será que ele vai fazer? Tem coisa que ele já quer te dar. Ele quer que você, na sua ira, não peque. Talvez já está até à sua disposição. Pois é. Mas as pessoas precisam dar passos, Mateus. Sim. Elas precisam de um raio-x de si mesmas. Elas precisam de uma autoanálise. Elas precisam ter coragem de fazer perguntas difíceis para elas. Precisam ter coragem de dar respostas desconfortáveis. Precisam ter coragem de tirar a culpa do outro e passar a percepção para si. E dizer assim, e agora? O que eu faço diante dessa realidade que Deus me mostrou? Como é que eu lido com essa verdade que o Espírito trouxe ao meu coração? Aí, o que você está falando, a pessoa vai dar um passo e o Espírito vai capacitá-lo a fazer o que de outra forma ele não conseguiria. Isso. Então, meu irmão, se isso te abençoou, mande para alguém, mas mais do que isso, leve essa mensagem para o seu coração. Amém. Porque muitas vezes a gente vai acabar um pouco diferente hoje. Muitas vezes a gente ouve uma mensagem, a gente vai numa igreja e a gente pensa, poxa, aquela pessoa precisava ouvir isso aqui. Não, o de hoje é para você. Você precisava ouvir isso. Se você está assistindo, você está ouvindo, não existe coincidência. O Senhor Jesus queria que você ouvisse esse episódio hoje. Amém. Faça uma análise do seu coração. Considere quais os passos que você precisa tomar, o que você precisa mudar. Eu creio que o Senhor Jesus tem uma obra grande para fazer na sua vida. Amém. Creia nisso. E você pode ajudar alguém, você pode passar para alguém também, você pode... Deixa um comentário aí pra gente, né? Dá um like, deixa um comentário, nos deixe saber como que isso... se isso teve alguma reverberação com a sua vida, com como você vê a vida. Você pode concordar, você pode discordar, não tem comentário errado, mas fale com a gente para que a gente também saiba se Deus está nos levando na direção correta para chegar no seu coração. Porque a nossa intenção é que você cresça, é que você conheça mais a Deus, se torne um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, transformados por Jesus. Então nós te convidamos a estar com a gente aqui, nas plataformas que você ouve, espalha elas. Nós temos no canal do YouTube, nós temos no Spotify, nós temos no Apple Podcast e nós temos também curtos que a gente coloca no Instagram. Né? Aí na bio, na bio do vídeo, tem o Instagram do Mateus, o meu, da nossa igreja. Siga, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima semana, se Deus permitir.